Bom dia a todos, este é o programa Reavivados por Sua Palavra do dia de hoje, 1 Samuel capítulo 9. O programa Reavivados por Sua Palavra, como você bem conhece, é um programa desenvolvido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo inteiro, onde todos os membros e amigos e convidados leem um capítulo da Bíblia Sagrada por dia. E o capítulo que nós estamos lendo é o primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Esta é a sequência que nós estamos. Amanhã será o capítulo 10 e subsequente, capítulo 11, 12, 13, etc. Hoje é o capítulo 9. É importante que em algum momento do dia você separe alguns minutos para ler esse capítulo. Talvez você já tenha lido, ou então ainda você vai ler. A ideia do áudio é apenas motivá-lo a ler o capítulo do dia, a estudar o capítulo do dia. Em 1 Samuel, capítulo 9, é uma continuação da história. Nos capítulos anteriores, especificamente no capítulo 8, o povo de Israel pede um rei. O povo de Israel rejeita a teocracia, que é o modelo de Deus dirigindo o povo através dos seus juízes, e escolhe a monarquia, no caso de um rei, e um dos motivos que, na verdade, eles queriam copiar o exemplo das outras nações. Deus respeita a liberdade do povo, Deus respeita a decisão, mas essa decisão incorre em sérias consequências. O próprio profeta Samuel tentou argumentar com o povo para que não escolhesse a monarquia, mas não adiantou. Então Deus pediu para que Samuel, deixe eles escolherem. E aqui no capítulo 9, Deus começa a trabalhar para colocar um rei, melhor dizendo, para atender o pedido do povo. E é interessante esse capítulo. Aqui no versículo 1 em diante, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de Deus, homem de bens, melhor dizendo. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. Nós bem sabemos que o primeiro rei de Israel foi Saul. E aqui no capítulo 9 de 1 Samuel começa a contar a história de Saul. E o que aconteceu? As jumentas de Quis, o pai de Saul, se extraviaram, e Saul pediu, e Quis pediu para que seu filho Saul e mais outro servo fossem em busca das jumentas, procurar as jumentas. E eles andaram. No versículo 4 fala que eles atravessaram a região montanhosa de Efraim, a terra de Salisa, não as acharam. Depois andaram e não achou. Eles não acharam a jumenta. E eles chegaram até a terra de Zufe. E Saul disse para o seu moço, vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Preste atenção agora no versículo 6. Porém, ele lhe disse, nessa cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. A sugestão do moço foi o seguinte, olha, vamos ficar aqui nessa cidade. Nessa cidade há um homem de Deus. Essa expressão homem de Deus era uma referência a Samuel. E ele é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Então eles foram em busca de Samuel para saber onde estavam as jumentas. Aqui nós temos uma primeira aplicação para nós. Será que hoje alguém poderia dizer o mesmo de você? Você que está nos ouvindo, você que mora aqui em Belém ou em qualquer outra cidade desse país, você que está ouvindo esse áudio, você que mora aí na sua cidade, será que alguém poderia dizer isso de você? Há alguém aqui que é uma pessoa de Deus, uma pessoa muito estimada. E essa pessoa vai nos dizer a palavra certa para onde deveremos ir. Será que alguém poderia dizer isso de você? Fica a pergunta no ar. Vamos prosseguir a história. E aqueles dois jovens foram até a cidade de Zufi. E quando eles chegaram na cidade de Zufi, eles encontraram umas moças, aqui no versículo 11. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água. Eles perguntaram, está aqui o vidente? Elas responderam, está. Eis aí o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois come os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar o revelara a Samuel, dizendo, amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou
até mim. Veja que interessante esse momento da história. As moças falaram: apressa-te, vocês vão encontrar o homem de Deus antes dele subir para encontrar-se com o povo, porque o povo não comerá antes que ele abençoe. E eles se apressaram, e quando eles entraram na cidade, Samuel havia já visto aqueles 2 jovens entrando. E um dia antes o Senhor havia falado para Samuel: amanhã, a estas mesmas horas, eu enviarei para ti um homem, e você o ungirás como príncipe de Israel. É interessante, amigo, essa história, porque a gente percebe Deus trabalhando por detrás dos bastidores. Vejam só que interessante. Aquela perda das ovelhas, as ovelhas que ficaram dispersas de Quis, na verdade não foi à toa, foi proposital. Deus fez com que Saul e o seu amigo não encontrassem as ovelhas justamente para que eles parassem naquela cidade exatamente onde estava Samuel. E eles entraram na cidade exatamente no momento em que Samuel iria sair ao encontro do povo. E aqui no versículo 17 em diante a gente encontra Samuel revelando o que Deus havia pedido a ele, a Samuel. Melhor dizendo, a Saul. O que nós encontramos nessa história? Qual a lição que encontramos nessa história, amigo? Deus, ele trabalha por detrás dos bastidores e dirige a nossa vida conforme a sua vontade. E ele fez com que Saul fosse até aquela cidade em busca das ovelhas. E ele encontrou o profeta Samuel, e ele já havia revelado para Samuel um dia antes o que iria acontecer. Deus trabalha por detrás dos bastidores, amigo. Deus trabalha na minha e na sua vida para o cumprimento do seu propósito. E quando Samuel revela a Saul o plano, olha só o que Saul responde. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Às vezes você pode se considerar o menor de todos da sua cidade. Ninguém olha para mim, ninguém me considera, eu não sou tão importante. Não pense assim, amigo. Deus olha para você com um olhar especial. Você é único para Ele. E Ele está trabalhando para o cumprimento de seus propósitos na sua vida. E vejam só o que Samuel respondeu. Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à sala de jantar. E lhe deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. E Samuel também havia respondido para Saul: fique despreocupado em relação às ovelhas. Alguém já encontrou. Amigo, Deus, ele fala para você nessa manhã: meu filho, fique despreocupado com essas coisas. Pode deixar que eu cuido disso. Eu tenho um propósito na sua vida. Eu quero te levar à sala de honra, à sala dos convidados de honra. Eu tenho um banquete preparado para você. Amigo, deixe Deus dirigir a sua vida e Ele te levará à sala do seu banquete. Ele tem uma sala de honra preparada para você. Confie no Senhor, acredite no Senhor. Entregue suas preocupações e suas ansiedades ao Senhor e Ele vai atender conforme a vontade dEle. É o que nós aprendemos nesse primeiro capítulo que conta a história de Saul. A história vai continuar amanhã, mas a lição de hoje é: deixe Deus dirigir a sua vida. Coloque suas ansiedades nas mãos dele. As ansiedades de Saul era a perca das ovelhas, mas Deus estava cuidando disso. As ovelhas foram encontradas. Na verdade, o interesse de Deus era conduzir Saul até a sala de honra, até a sala do jantar. Deixe tudo nas mãos do Senhor. Vamos orar. Poderoso Deus, te agradecemos por esta mensagem da sua palavra, que hoje nós separemos um tempo especial para ler esse capítulo. E queremos colocar a nossa ansiedade em suas mãos para que o Senhor cumpra os teus propósitos na nossa vida e nos conduza até a sala de honra do seu jantar. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço, amigo. Até amanhã. 1 Samuel, capítulo 10.